Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando pela TV Santa Maria mais um Debate Bola, sempre no apoio cultural de Biomédica, lojas com produtos para a saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviço de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônicas. Repasse Veículos, localizada na rua Ádiles Monteiro de Almeida, número 170, e o contato é 55997-233-568. Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, comercial e residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 55-991-700170. Muito obrigado pela presença, Antônio Tess, Sérgio Savian e o Leão da Fronteira aqui, um Souvenir Machado. Vestindo com muito orgulho esse presente que eu recebi do querido amigo Savian, camiseta do 14 de julho de Livramento, meu time do coração, da infância. Vai voltar, né? Esse é o melhor presente velho Leão da Fronteira. A gente dá e recebe a satisfação, ao mesmo tempo, pela o cara gratidão que ele está tendo de vestir ela e vir ao programa aqui, um agradecimento. Já que o Sérgio havia da camisa para tanta gente, vou pedir uma camisa para ele. Tá. Qual é o time da que tu torce? Biomédica, um time que foi o meu primeiro time de veterano que eu joguei. Claro. Foi o meu primeiro time de veterano. Não, tem que ser terça. Tem que ser terça. Quinta-feira. Ah, vai ser quinta? É. Quinta-feira eu trago. Foi o primeiro time de veterano que eu joguei em Santa Maria, foi a Biomédica. Tive a satisfação de ser treinador. Eu vou trazer uma dele. Tá, bom. Coisa boa. O entendimento que a aí. gente está tendo aqui pela amizade que traz esse programa aqui para nós todos. Pessoal, eu trouxe um assunto aqui, tá? Nós estamos na terceira rodada, foi jogada a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e eu comecei a analisar essa semana e nós tivemos grandes problemas juntamente com a CBF. Primeiro, eu vou passar aqui alguns presidentes que passaram pela CBF. O senhor Ricardo Teixeira, que teve 23 anos lá no comando, teve investigações comprovadas e foi banido do futebol. José Marim, ele cumpriu o seu contrato, preso em 2000, olha só, cada um tem uma diferença. Preso em 2015 na Suíça. E depois tivemos o Marcos Polo Del Nero. Em dezembro de 2017, foi afastado pela própria FIFA. E depois, na continuidade, o Rogério Caboclo, eleito em 2019 e afastado em 2021 por assédio sexual. É um diferente do outro. Qual é o deles que tem uma mulher bonita? Todos. Todos, pelo que ganham. Deve ter manequim, né? Pelo que ganha. Todos têm. E o último é o Edinaldo Rodrigues, que está hoje. É esse aí que tem. Eleito por unanimidade, sabe por quê? Sabe quanto está ganhando o presidente da federação, que ele deu um aumento? Eu já ia falar que 340 mil, ganhava 70, passaram para 340 mil o presidente da federação. Só um minutinho. E os conselheiros também, né? O salário que ele foi reeleito agora em 2025. Por unanimidade. Por unanimidade, pelas federações. Imagina uma federação lá do Amapá. O cara ganha 340 pau. Não é tanto, de 50, que eu sei que passou para 70 200. para 340. Tá.
E ele ganha a miséria de 1 milhão por mês. Mais cartão corporativo livre. Mais o dinheiro da FIFA. Mais o dinheiro O dinheiro da FIFA é 1,5 milhão. eu não sei, mas R$ 1,5 milhão o salário dele é exorbitante. Então, eu quero dizer para vocês que as pessoas, para darem um exemplo para o futebol brasileiro, apresentam esse currículo aqui altamente negativo. Tá? Mas quem é o culpado disso é o governo, que deixa rolar desse jeito. Sabe, tudo bem, a gente concorda que tem algum suporte que dão para eles para ter essas condições de fazer isso aí. Mas, pelo amor de Deus, cara, se tu assumir um cargo com a Confederação Brasileira de Desporto e chegar a um nível, cara, desses aí que chegou todos, não tem nenhum cara que preste para assumir um comando de uma Confederação Brasileira de Futebol, cara. Onde é que nós estamos? Que exemplo tu vai dar para os próximos que vão ter a oportunidade de serem presidente? Mas tu tem que qualificar o ministro do esporte. Mas, Sérgio, tu qualifica. Mas, sim, e as mas condições... ele que comanda isso aí. Tá, mas e as condições que eles estão apresentando em termos... Autônoma, né? A CBF é autônoma. Não, é autônoma. Ela não é um órgão público, não é público. Ela recebe CBF, verba não. dos O Congresso patrocinadores. Nacional que poderia intervir. Tem, claro que pode. Mas, Você tem que fazer uma Mas CBF. não é quem... E quem é que nomeia os presidentes da CBF? Os clubes. os clubes e as federações. Os clubes e as Federações. Então, quem nomeia eles são isso. E por que todo mundo, unanimamente, todas as federações do Brasil inteiro, elas por si, nomearam ele unanimamente Estão como mamando presidente? junto. Por que mamam? Porque eles ganham. Claro. O salário deles já foi aumentado. E o pior exorbitante. Então, assim, pessoal, ó, o problema daí vem para o futebol campo, onde as arbitragens são contestadas todas as semanas, dentro de campo e pelo VAR. Sabe quanto é ganho? Tudo isso aí. Sabe quanto é ganho o árbitro? Quanto por cento ele foi aumentado? Foi quase de 50, passou para 75 para 300 e pouco. 700%. Sabe quanto ganhou os aposentados agora? Nem sei. 4%, 5%. Não deu, 3 e pouco. É. Não, e olha aqui, ó, sabe E quanto, o coisa dobrou. tu sabe quanto Os foi? caras que ganham o dinheiro do governo dobrou. Sabe quanto tu tá ganhando o árbitro FIFA para apitar um jogo? 5.700. É isso aí. O cara tem que se desdobrar, né? Tá, e o negócio do VAR dá problema. Então, o que acontece? Tu tem uma administração dessa forma aqui, que consistência vai dar, que exemplo tu vai dar para a arbitragem, para o cara do VAR? Se o exemplo vem negativo dela, toda a rodada que passa do Campeonato Brasileiro tem problema com a arbitragem, tem problema com o VAR. Até onde nós vamos, cara? Com toda a tecnologia entrando dentro do futebol, e aí as coisas acontecem toda semana com uma parte negativa? Todo mundo reclama, o Inter reclama, o Grêmio reclama, o time Cruzeiro lá do esporte lá reclama de pênalti. O Flamengo não reclama. O Corinthians não reclama. O Palmeiras não Então, reclama. pessoal, O Palmeiras não reclama. esse é um assunto que nós estamos começando o Campeonato Brasileiro de 2025, na terceira rodada, é cheio de problemas. Aonde nós vamos parar? Mas é muito envolvimento. É muito dinheiro, não é envolvimento, mas é dinheiro. envolvimento de dinheiro. Por exemplo, CBF, as federações, essas KTO, né? Tudo é empresários. Tudo tem interesse. Cai lá, tudo é interesse. E aí? Tá, mas aí quem paga o interesse esse todo aí que todo mundo tem mas ver esse valor aí é o torcedor, cara. Mas aí Mas está na hora o torcedor acordar e fazer um protesto o contra Souvenir isso falou aí. o quê? Quem é que pode comandar isso aí? E o Congresso Nacional. O Congresso Nacional. A verdade é a seguinte, nada vem sozinho. Tudo é reflexo. Uma sociedade Claro. que tem o nível de política que nós temos. Na hora, a população ela fica 4 anos dizendo que não confia em político, que as coisas estão tudo erradas, que o político é isso, é aquilo. E assim, no dia de votar, mais de 70% dos políticos são reeleitos. Começa por isso. E é verdade. Tá? Começa por isso. Assim, como é que tu não confia numa coisa e tu coloca os caras lá de volta?
Assim, ó. Então, é uma sociedade muito permissiva a nossa. Né? Mas E os reflexos acontecem. Acontecem na política, acontecem nas instituições Aqui está o povo. Aí, na hora da eleição, o político aproxima e resolve os problemas do povo individual. Entendeu? E a CBF ela não fica distante dessa realidade. Tanto é que o Tilé fez aqui um relato dos problemas de cada um dos... Todos os presidentes tiveram problemas. Todos tiveram problemas. E o Edinaldo teve problema também. E o Edinaldo esteve afastado. E nós ia ter também. Se nós vamos lá, que somos honestos, nós ia ter problema. É muito dinheiro. O Edinaldo foi afastado. Sabe como é que o Edinaldo voltou? Ou eles ter tiro. Vocês sabem como é que o Edinaldo voltou? Como é que ele assumiu a CBF? Ele estava afastado. Ele é interino. Ele entrou como interino. Ele foi eleito. Mas foi eleito. Ele entrou como interino. Substituindo o Rogério. Mas ele foi afastado. O STF reconduziu ele ao cargo de presidente. O sistema é corrupto. O sistema é corrupto. O sistema é. E aí, e o que aconteceu? Isso é para a gente ficar pasmo. Porque assim, quem é que vota na CBF? Vota as federações, os clubes, os presidentes dos clubes, e o Ronaldo, que até prova em contrário, é um atleta que foi exemplar, né, dentro do campo, e com uma vida de transparência fora. Poderia, e uma experiência, né, e uma pessoa respeitadíssima no mundo do futebol, no mundo, não, se propôs a concorrer. Ele não foi recebido por nenhum presidente da entidade, nenhum. Todas as Mas eu também não seria recebido. Se eu ganho 80, o cara vai me passar 300. Eu digo, Ronaldo, mas Savian, deixa eu arrumar dinheiro. Savian, assim, tá louco? Assim, muita gente vai concordar contigo, mas assim, tu consegue fazer alguma mudança pensando desse jeito? Ah, não, mas o sistema mudança. É assim. Vai ser assim, então. Como é que tu vai brigar nós vamos com ter erro de arbitragem todos os domingos, todas as quartas-feiras, nós vamos ter VAR omisso todas as quartas e todos os domingos, e nós vamos seguir com essa sociedade assim, reclamando, dizendo que está errado, mas reconduzindo, e corrupção, isso aí quem vai mudar não é 3%. Nós. Sabe o que essa eu penso, é a nossa realidade. Pessoal, mais adiante um pouco, Tess, é assim, como é que uma pessoa vai chegar dentro desse sistema lá, uma pessoa que quer colocar uma situação... Mas que jeito. Não entra, se tu entrar lá e tu querer provocar essa situação, consequentemente tu vai ser banido. Olha, cara, o sistema aqui é assim, a engrenagem funciona assim. Se tu desligar a engrenagem... Aí tu... Para tudo. Ou tu entra no esquema, ou tu vai... no universo... Não tem. De corruptos. Mas, olha, só que aí nós vamos continuar a vida inteira com esses problemas. Sim, claro. Isso aqui vai ser uma coisa interminável. Porque nós não vamos ter uma condição favorável na frente. Só tem um cara para terminar com isso aí. E outra coisa, não tem perspectiva nenhuma. Só tem um cara para terminar com isso aí. O Trump. Dá um canetaço. Dá um canetaço, termina com tudo. Aquela caneta preta ali, por isso termina com isso aí. Os caras enxergam com aquela caneta na mão. Será que eu precisar trazer um presidente dos Estados Unidos? Tem que trazer o Trump aí. Por isso que eu digo, é mais fácil um clube gaúcho, internacional e Grêmio Internacional, ganharem uma Libertadores do que ganhar um brasileiro. Não, o brasileiro já ficou claro domingo agora. O Internacional podia ser líder hoje. Os Libertadores são outro árbitros, assim, uma outra situação. O Inter podia ser líder hoje do campeonato. Me desculpe. Não foi por quê? Assim, Garfiar. É o triângulo, não amoroso, mas é o triângulo. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Esses três, um desses esse é o triângulo. Assim, a cada rodada um é favorecido. O Palmeiras foi na rodada do domingo passado, um pênalti escandaloso contra o Sport. O Flamengo agora contra o Grêmio. E o Inter só o Grêmio reclama. E aí aqueles que começam a querer aparecer vão ser iluminados. O pênalti aquele lá no Castelão lá, não foi dado. Eu até não tenho opinião mais, nem opino mais sobre a arbitragem, pelo seguinte, eu não tenho mais referência.
A referência que eu tenho é a seguinte: contra mim sempre dão, a favor nunca dão. Eu quero ver esse jogo quarta-feira com o Palmeiras. Pois é. Assim, ó, eu tenho expectativa, mas assim, ó, vai surgir alguma coisa bruxa no meio, nem sei quem é o juiz, né? Mas um pênalti sonegado ou um pênalti mal marcado, eu só sei. Contra mim, toda bola na mão é pênalti. A meu favor, nenhuma bola na mão é pênalti. O ano passado, o cara o Thiago Maia fez o juiz marcou um pênalti, que ele levantou a perna assim, né, e a bola passou pela perna, bateu na mão dele, deu pênalti. O cara na linha de fundo, o cara deu um corte no acho que o Wesley do Flamengo, no mesmo jogo. E a bola bateu na mão e não deu, não, estava com a mão apoiada. Então, contra mim, nunca dão. A favor, sempre dão. Né? E aí o Grêmio, no jogo passado lá, um pênalti contra o Ceará, que bateu na mão. Agora, contra o do Flamengo, bateu na mão, mas não foi pênalti. Aquele contra o Grêmio lá foi pênalti. Não. Do Ceará foi pênalti. Não, mas tudo bem, mas... Ele abre a mão. Não, tá. Eu não estou dizendo que não foi, estou dizendo que assim, ó... Sim, eles contra o Grêmio deram. A favor do Grêmio não deram. Agora, eu acho que nem tem que dar para esse time do Grêmio, nem tem que dar Grêmio acho que não tem que dar Fortaleza, eles teriam dado, entendeu? Mas uma draga. Grêmio e Flamengo não dão. Mas esse é o problema. Sair dessa área, vamos pro futebol. Esse problema da CBF eu já vi que não tem solução. Não tem solução. Não tem só solução. O Trump soluciona. Antônio Tesses, hoje vai para ti. E o Grêmio e Flamengo, o que tu achou do jogo? Mesma coisa, não mudou nada, né? O Grêmio não mudou nada, continuou o mesmo. A mesma situação, povoou o meio de campo, mas abriu o meia lá para a esquerda, quer dizer, continua a mesma coisa, continuou com 3 atacantes e não jogou, não teve ninguém para fazer criação. Se fizesse aquele gol de pênalti, até de repente podia dar uma motivada aí, quem sabe, que o problema também está acontecendo, os jogadores estão sentindo, né, a pressão do torcedor, a pressão da imprensa, tudo, e isso traz insegurança. O time do Grêmio está inseguro, tu vê, os caras erram um passe de 3, 4 metros, às vezes tocam na bola, dão um bico, parece nós, dão um bico e perde o lance. Isso é total insegurança, que o treinador não está passando, o torcedor não está passando, nem a direção. Então, isso foi justa a vitória do Flamengo, não tem que contestar, né? Se o Grêmio perdeu bem. Tá, mas essa sequência que o Grêmio tem pela frente agora de 2 jogos, Mirassol fora, e depois o próximo sábado agora, teremos um Grenal. Existe uma condição favorável para o Grêmio dar uma recuperada no campeonato, principalmente... Futebol, eu acho que o futebol não tem lógica nem razão. As coisas acontecem, às vezes, quando menos espera. O Grêmio não ganhou do Atlético Mineiro, uma partida que até hoje a gente não sabe como é que ganhou. Ganhou, né? Eu acredito assim, ó, nós estávamos comentando em off aqui, as coisas podem até acontecer, se prolongar um pouco mais, porque o torcedor é muita emoção demais, e aí sublima a razão. O torcedor sempre é assim. Né? Hoje o torcedor está revoltado. Mas nós temos aí no meio da semana uma rodada. Revoltado que abandonou o Grêmio. Não abandonou não. Tá, mas o público para Flamengo e Grêmio foi 23 mil pessoas. Isso aí vai ser, enquanto não ganhar, o time que não ganha não tem torcedor. O time que ganha ganha esse estádio. Não adianta, isso aí é assim. Então, o que acontece? Tem que ir para frente do portão apedrejar, senão não tem outro protesto para fazer. Esse negócio de não ir a campo não dá em nada. Mas tu é a favor da violência, então? Não é. É que se os protestos para repercutir... Apedrejar, quebrar. Não, todos os protestos que repercutiram foi quebrar vidro no Beira-Rio, aí repercutia, né? O dirigente tomava uma atitude, porque senão não toma atitude. Entende? Então é isso aí, não é sou a favor. Mas esse protesto é que repercute. O resto não repercute. O que acontece, a prova está, os caras continuam. Sabe que ninguém está gostando, mas continua com o treinador lá. Está lá o treinador, está o mesmo grupo, tudo bem. Bom, o que acontece é o seguinte aqui, ó, que o meu pensamento é o seguinte: o Grêmio está 2 pontos do Inter. Com toda essa situação que está acontecendo, está 2 pontos do Inter. O Inter pega o Palmeiras quarta-feira, que é um jogo que não é fácil. Vai ser dureza. Não é fácil para o Palmeiras, né? Pode ser, o Palmeiras é para o Inter. Eu penso que não é fácil para o Palmeiras. Mas aí o Grêmio pega o Mirassol. Dá um chute a gol lá e faz um gol.
e ganha do Mirassol, e o Inter empata em casa, o Grêmio já passa o Inter. Chega no Grenal, faz um tranca-rua, empata um Grenal desses aí, fica na frente, o torcedor já muda a opinião. Otimista, hein? Não, Resumindo, o treinador é muito bom. Tá com febre. Tá com febre. Resumindo, o treinador é muito bom. Não tem que mexer no treinador. Não é isso. Eles não vão mexer se acontecer isso. Não vão Se mexer. acontecer. Sim, eu estou dando a minha opinião, estou achando que o futebol sim. pode acontecer isso. Mas tu tinha uma coisa para falar. Era isso. Era eu isso. acho que aí eles levam o treinador até junho, como ele disse que iam levar até junho. Porque eu sei que o ficha 1 é o Dorival. Tá? Inclusive, ontem o tio do Arroz já se conversou com o Dorival. Ele disse que não quer trabalhar o Dorival disse que vem, mas só que depende do contrato. Né? O Dorival era pretendido pelo Santos, pelo São Paulo, o Santos já contratou o Sampaoli. Então é só o São Paulo, mas o São Paulo está naquela, ele está com o treinador também. Também os clubes não aprendem, né? São Paulo não fez nada que preste aqui no Brasil e... Não, no Flamengo ele fez um trabalho bom, né? Correram ele do Flamengo. O que ele fez no Flamengo? Foi, não ganhou nada, os caras correram ele de lá por má relação com o vestiário. Então existe, eu penso assim, ó, os dirigentes do Grêmio, não vou chamar de covardes, que a gente chama de covarde, né? Mas os dirigentes do Grêmio já demonstraram que eles não têm atitude. Eles não têm o peito... Final de mandato. Eles não têm o peito de tomar uma atitude, senão já teriam que ter mandado o treinador, se fosse vir embora, e tinha que ir embora domingo agora. Mas não no meio da semana, depois tem um Grenal. Nós temos uma experiência que o Internacional fez aquela vez aí que mandou o treinador na véspera do Grenal, tomou 5 no Grenal. Foi. Então não pode, a semana não manda mais. E se acontece essa zebra, né? Que nós diríamos no futebol do Grêmio ganhar do Mirassol, do Inter empatar com o Palmeiras e fizer um tranca-rua no domingo, ele vai seguir. Os dirigentes não vão ter peito de botar. Até o torcedor vai se aquietar um pouco, que tem aquele negócio da corneta, da flauta, né? E o Grenal sempre é aquela história, ajeita ou desarruma uma casa. Então eu penso assim, e nessa batida assim, vai levando. O Grêmio, que hoje o torcedor do Grêmio já se deu conta de uma coisa, é uma naba, como diz o Sérgio Savian. Se tu não cair, o torcedor está satisfeito hoje. O torcedor já está pensando em cair. E o torcedor já está com medo de cair, cara. Entende? Porque dessa maneira que vai, essa pontuação que vai indo aí, é a pontuação para te brigar lá embaixo. Então, dando um respiro para o torcedor, ele já se aquieta um pouco. E essa direção ela não vai tomar atitude agora tão logo. Com certeza, a não ser que a coisa seja um desastre mesmo. Perca para o Mirassol, se perder para o Mirassol, tem que mandar mesmo no domingo, seja qual for o resultado. Mas seria aí, eu acho que a opção 1 seria o Dorival. Agora está aparecendo uma outra situação também aí, né, da venda do Monsalve, né? Ontem fizeram a proposta, 100 milhões de reais. Tem que mandar embora, né? Tem que mandar 100 milhões. Correndo. Os caras fizeram a proposta já com um valor. Né? Se o Grêmio aceitaria em junho, liberar o Monsalve por 100 milhões. O Grêmio tem 50% do passe. Um time da Rússia, o CSK. Eles têm café no bule. E aí o Grêmio tem 50% do passe. Se ele der 7 milhões, ele fica com 80% do passe. Pô, são 80 milhões, cara. Aí tu pode em junho contratar um zagueiro, contratar um jogador. Então, eu penso nessa situação aí. Nós temos que pensar, o gremista tem que pensar assim, em milagre. Sim? E rezar bastante, hein? A semana é propícia para isso. O Savian, tu concorda com o otimismo do Tess? Discordo totalmente do Tess. Tudo bem, vamos ouvir. Discordo então, totalmente do Tess. Racha na bancada. Olha aqui, ó. Porque o cara... Por que eu vou fazer uma pergunta? Vou perguntando para ti, eu discordo e vou perguntando para ti. Esse Cristaldo, por que não vinha jogando no Grêmio? E não jogou nem com o Renato. Não jogou nem com o Renato. Por quê? Ele está mal posicionado. Não, ele não tem intensidade, né? Não, ele está mal posicionado, ele não tem intensidade para ser homem de criação. O Grêmio não tem homem de criação. Tá. E como é que ele foi para a ponta esquerda? Porque o treinador acha que tem que ter 3 atacantes.
Tá. Não, mas ele não é assim, né? Ponta esquerda e aquele lateral direito não, um dos melhores lateral direito do Brasil, Sim. do Flamengo. Erro tático. Erro tático. Claro, concordo contigo. Mas é brincadeira. O cara colocar o Não, o Cristaldo treinador- de ponta esquerda para treinador- marcar o cara que tem mais força do O time. treinador e o Pavon? Tem pedido do Pavon, insistir com o Pavon. Aí é o segundo erro, é o Pavon. O Pavon, para jogar no Grêmio, ele só pode jogar do lado esquerdo. Porque a melhor opção dele é o lado esquerdo. Lado direito ele é nulo. O Pavon tem que jogar atrás das placas, lá pegando a bola e botando no mas eu conezinho. vou aqui, te né? mostrar o quanto o treinador do Grêmio é ruim. Primeiro por essa do Sim, sim, Cristal. mas eu concordo plenamente É. contigo. Segundo, É ruim. o Pavon fez um péssimo primeiro tempo. Péssimo primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele vem como ponta esquerda. Ele está sendo o melhor jogador do Grêmio no segundo tempo. Ele corta para dentro e tem cruzado. Ele corta para dentro e tem cruzado. Até o gol na E o Cristaldo foi Sul-Americana. para onde? É que só veio para a armação. Ele veio para a armação. Aí botou o Alisson na ponta direita. Foi 2 ponteiros. Exatamente. Aí Mas ele o Alisson coloca entrou lá lá quase no fim do jogo. o Pavon. Quando ele mudou. Deixa eu concluir. Tá. Ele coloca o Pavon lá. O Pavon faz as melhores jogadas do segundo tempo, é o Pavon que faz. Ele começa a tirar aquela bola para dentro da área e que ela dá resultado, deu resultado contra aquele time lá do Grau, né? É, Foi o cruzamento Atlético dele, Grau. que o Arezzo acabou fazendo o gol. Os 2 chutes do segundo tempo, mais o do Alisson que fez, foi do Pavon. O Pavon deu 2 pauladas muito bonitas que a torcida aplaudiu. Aí ele retirou o Pavon. Não, o treinador é muito ruim. eu concordo Aí contigo. ele retirou o Pavon. Chama, para botar o que eu acho que é titular do Grêmio, Gonçalves? Abu. Ah, Tá, mas para aí, Abuso. mas é o melhor Ah, momento Abuso. do jogador. Abuso, É o melhor momento do jogador, é aquele. O Grêmio O estava Abuso só joga ali, né? o Grêmio estava subindo, entende? Estava melhorando no jogo, ele tirou o cara. Tirou o cara que estava chutando a gol, o cara que estava cruzando, estava levando vantagem por lá, porque o setor dele é aquele, do lado direito não sabe jogar. Então, tu acha que um treinador desses aí pode levar o Grêmio a algum lugar? Tá, mas, Não, mas tu vai acha levar, que o, sim. que Vai o levar. Pavon jogando na esquerda é titular? Eu não E aí- digo que ele é titular, aí o mas Abdu ele é o melhor, reserva? mas ele é melhor da esquerda do que na direita. Por que ele não saiu jogando com o Pavon? Porque o Pavon ele combate, ele vem, briga com o lateral e vai e tal, e lá do lado direito esquerdo ele faz aquele corte para dentro e é a jogada dele, né? Quem? E na direita, O Pavon. Pavon. Pavon, tá. Se tu tem ele no time, se tu quer pôr ele, só tem um setor, lado esquerdo do campo. Porque daí ele corta para dentro e chuta bem, não chuta mal, não. E do lado direito, para fazer quadrado, tem que ser um Monsalvo. Fazer um quadrado do lado direito, se ele quer quadrado, o único que faz quadrado para ele é o Monsalvo. Mas tá arquivado, né? Está arquivado. E se ele quer o Cristaldo no time, ele tinha quase tudo para fazer nesse jogo e não fez. Aquelas 2 linhas de 4 com o Cristaldo e o Bright White na frente. Ele tinha tudo para fazer. O Bright White e o Pavon. Pela esquerda. Não, mas aí ele faz o... Aí tu vai ele no faz- 4-3-3. Não. Ora? Não. Mas tu tá colocando o Cristaldo Não, mas com o ele Bright entra na White. segunda linha de 4. Ele entra na segunda Mas tu linha não de tocou 4. na bola Para contra o Flamengo? marcar lateral. Para marcar lateral e quando tiver a bola jogar. Mas É a o Wesley segunda- aquele jogou à vontade. Quem? Sim, o Wesley, o lateral direito do Flamengo. Mas jogou por causa do Cristaldo. Mas jogou todo o tempo. Mas Todo o tempo ele jogou à vontade. Mas acontece que quem é que depois foi marcar ele? O Amusa, aquele. O Amusa não é jogador de marcação, aquele é ele pela- é jogador mais de criagem, sabe? Bola Aquele é do pela pé. direita, Sérgio. E Quem? o Amuso. ele Não, o joga... Amusa é esquerdo. Não, ele jogou pela esquerdo. direita. Não, esquerdo. esquerdo. Ele Ele entrou jogou no pela lugar direita. Entrou do Pavon. Kiki. do Pavon. Não, o Kiki nem jogou. Não, eu estou dizendo que esse Wesley ele jogou todo o jogo sozinho. Ninguém marcou ele. O cara jogou à vontade. Mas como é que vai jogou à marcar o vontade. Cristado? Vai marcar quem? Pois é, mas será que o treinador né, ele não, Não, consegue mas observar? aí é que é o problema. Então eu quero concluir com isso aí, ó, e dizer o seguinte: termina na zona de rebaixamento sábado.
perde lá pro Mirassol? perde. O Mirassol fez um jogo vi, muito bom vi o contra jogo o Bahia. Ah, eu vi contra o Bahia. Excelente jogo. Ah, Perde lá e perde o Grenal e vai para a zona de rebaixamento. E o treinador? Aí eles vão ter pego E o treinador? embora. Mas já tinha que ter tirado. Deixa o homem trabalhar. Mas esse cara não sabe nada de bola, cara. Tinha que ter tirado domingo agora. Agora tem que Mas esperar é terminar. muito antes. Olha aqui, ó, e a direção é pior que ele. Porque o cara veio lá, um diretorzinho lá, veio lá e bancou ele. Bancou o cara. O cara está diminuindo a arquibancada dele, os torcedores, deu 23, que é coisa para 40 mil. Foi 23, 17 mil a menos. Agora ele perde por Mirassol, ele não tem 10 mil na arena. Ah, não tem no Grenal. Eu acho Não capaz tem de ter 10 mais mil. torcida do Inter do que Não do tem 10 Grêmio. mil na arena. E ele vai lá, não, o treinador está garantido. Quer dizer, ele está brigando com o torcedor. Ele está brigando com E o torcedor Mas cada isso- vez mas isso desacredita mais e vai mas isso protestar papo de no dirigente. campo. Exatamente. Eu sei. O Mancini, no domingo de noite, o diretor do Grêmio, que era o louco, aquele que gritava, que nem garantiu o Mancini, no dia meio-dia e desmentiu, já botou o Mancini. Denis Abrão. Denis Abrão. Denis Abrão. Esse Mancini Mas embora. esse aí Isso garantiu não. e garantiu. Garantiu, mas se tiver que botar pra rua, ele vai Não, botar pra rua. mas bota quando? Mas eles não têm peito de botar, se é isso que eu tô dizendo. Ah, a direção claro, é tá fraca. certo. Vem tá cá, e certo. a direção é multa? fraca. Quanto é que é? Vamos ver. 13 milhões. Não, é 16, É 16 milhões a 16, multa. mas ele É pode pagar 16 Eles são milhões. burros até para fazer contrato. É porque o treinador não deu certo, aí eles são burros, Sérgio. É isso aí, bem assim como tu disse. É bem como tu disse. O treinador não deu certo, agora a direção é burra. Se o Exatamente. treinador desse certo, a direção era Olha ótima. aqui, ó. Não, mas burra no contrato. Então, Burra mas no isso contrato. é a Burra mesma no coisa. contrato. O Inter fez o contrato com o Roger, um contrato curto. O Roger deu certo, pegou e renovou. E se der errado, aí não, a diretoria do Inter deu A questão fez é o certo seguinte, contrato com ó, ele. tu tem que pagar até quando o cara está trabalhando. Sim, mas aí tu tem que fazer a avaliação premeditando, pensando o que ele vai dar de futuro para ti. Aí Senão tu não faz o vantagem contrato e o do cara não vai Renato é querer. essa. O Renato parou não, mas aqui. esse aí não tem hora e não tem dia. Se eu quiser ir embora, eu vou e pronto. Exatamente. É diferente, Não tem mas contrato para lado nenhum. Tá, mas tu acha que o Gustavo Quinteiros ia querer fazer um tipo de contrato com o Grêmio assim? De maneira alguma. Então eu nem vou. Mas acontece que aí E o Grêmio que tá que desesperado ocorre? atrás dele. Mas tem que mudar. Tem que mudar isso aí. Tu tá dizendo isso porque não deu certo. Não. Tu acha que se o Dorival vier, não vai querer rescisão? Que o Grêmio estava acuado, né? A ficha 1 do Grêmio era o Caixinha. Mas tem né? muita gente Esperou que vem 15 sem isso aí. dias, Esperou 15 dias pela decisão Ninguém do faz Caixinha. mais esse tipo de coisa, Sérgio. É só com um contrato ali. O único cara que faz, o treinador, é o Renato, que faz esse tipo de coisa com o Grêmio. Chega ali a hora que eu quiser sair, eu vou embora e o outro pronto. não faz, o cara Outro vai sair ninguém da vai Argentina fazer. Os caras não são bobos, cara. Tem empresário, tem tudo cutucando o cara. Os caras não são fáceis. Mas aí enterra os clubes. Quando não dá certo, enterra. Porque se tu tiver um contrato com fim, quando o teu trabalho não dá mais, o teu trabalho dentro de campo é outro. O Natão Pescador não Entende? tira Agora 500 mil esse por mês negócio do Grêmio, aí de há quanto pagar tempo? o cara Tu vê, o até Caixinha final já do saiu. contrato. Mas a verdade é a seguinte, Mas o é que ele não elo tá mais recebendo fraco Santos. do futebol é o recebeu clube. indenização. É o clube. Os jogadores, todos eles enriquecem. Né? E o clube cada vez se empobrece mais. Cada vez mais Mas endividado, cada vez mais com problemas. E o treinador enriquece, o jogador de futebol enriquece. Claro, eu estou falando a nível de Tu quer ver grandes agora? clubes, Tu quer ver agora? De Assim, ó. Inter, Grêmio, Palmeiras. Mas pode ser feito Flamengo. assim, tem um contrato que tu faz da seguinte forma. Tu fica recebendo enquanto tu não está empregado. A partir do momento que tu te empregou, cortou o salário. Mas não vem. O aí cara eles não faz. vêm. Mas não vai precisa assinar. vir uma imundícia Não, dessa, não precisa Não, vir. mas Sérgio, o cara não vai Qualquer assinar. treinador hoje Mas o assim, Grêmio não tinha. O Grêmio era a o cara opção não que assina. tinha Mas que fazer com treinador de ele. nome tipo esse. E é diferente. Para eles é o seguinte, eles não querem ficar engatados com o clube, entendeu? A hora que tiver um bom negócio, eles saem e vão embora. Agora, treinadorzinho emergente como esses aí, eles querem garantir para até o fim da vida. Agora o Grêmio perdeu o zagueiro, né? Perdeu. Foi 8 ele, meses. né? Pobre do cara. Até o fim do ano ele ia embora para a Espanha no meio do ano, né? Pobre do cara, né? O ano Gente- tá perdido para ele, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês, gremistas, depois a gente fala do Inter Souvenir. Assim, ó, vocês não acham que o time do Grêmio tem muito estrangeiro ali jogando?
Não, esse número grande de estrangeiros, inclusive, eles não têm noção do que é o futebol brasileiro, não têm noção da importância da camisa do Grêmio. Mas, mesmo estando mal, que é um time de nome, isso aí está influenciando muito. Mas, Pode acreditar que está influenciando muito. Treinador estrangeiro, jogador estrangeiro, até o cara se adaptar a conhecer a aldeia, saber quem é quem. As entrevistas do treinador que ele deu domingo agora, ele está conformado que o Grêmio está na posição que está, ganha outro, ele não entende que o time tem que entrar para ganhar. Ele está surpreso com as cobranças. Sim, mas ele está rebatendo por isso que eu digo, Sérgio, que a direção do Grêmio é muito fraca, por isso que ela não bota ele para a rua. A direção é fraca, cara. Senão já tinha tomado uma atitude há muito mais tempo. Claro. Mas eu acho que assim, ó, quando tu começa a rifar treinador e entra um e sai outro, pior. é o início do fim. O meu medo a é direção por tem essa isso que eu acho que responsabilidade, deveria né? segurar um O pouquinho. torcedor não, porque mas o meu medo é esse aí, 2021, o Grêmio começou assim, começou a trocar treinador lá e... Mas Tudo eu vem acho para que apagar direção- o fogo ali e não apaga Mas tu nada. acha que o Grêmio tem treinador? Não, mas se der resultado e não cair, já é uma grande coisa, Mas Sérgio. tá louco. Esse cara aí não. Mas o Grêmio vai ser o último do campeonato com ele. Não é bem assim. Mas não tá vai louco. ser, não. O cara é muito ruim. O cara é muito ruim. Sim, Usar a tua ele é ruim, expressão. mas tem um Essas plano, dragas o time então ainda- aí ganham do Grêmio? Mas Hã? acontece, As dragas ganham do Grêmio? Todos ganham do Grêmio. Não, acontece o seguinte, Sérgio. O que aconteceu com o Atlético, o Atlético tá mal. Não, o treinador Vai empatar pode ser com o Vitória, ruim, vai no sacrifício. O treinador Tá bom, pode, né? o treinador Coisa pode séria, ser né? ruim, mas o Grêmio tem alguns jogadores que desequilibram. Que Desequilíbrio. pode, tá? contra os judiaria, fazer alguma quem? coisa. O Bright White, o Kiki... Mas vai aguentar até quanto? Não recebe bom. bola? Sim, mas faz gol, se vai nele, Mas faz gol. já estão reclamando que ele não tá jogando nada. Não contra- tocou Mas na não tá bola jogando contra o com a bola, Flamengo. não chega. Não tocou na bola, né? Não tocou, né? mas Mas ele tava tava sozinho. falando, Sérgio, olha, já estão reclamando que ele não está jogando nada. Então, eu acho que tem alguns times aí, algumas dragas pior que as dragas do Grêmio. Não te eu ilude. acho- Não te tem, ilude. não, tem. Não te ilude. Sérgio, eu não sou O tão Vitória pessimista foi assim. lá e fez um jogado. todo mundo faz crime. O Crime Ceará, todo mundo tu vai ver contra o Vasco hoje. Perdeu crime. aqui de virado, é hoje 9h30. E às 7 tem um jogo bom também da Série B, lá em Cuiabá e Atlético Paranaense. O Vou Atlético assistir. Paranaense está com 100% da Vou assistir os dois jogos. Eu também. Sim, mas o Atlético resolveu aquele problema de transmissão. Tu nunca conseguia assistir jogo do Atlético? Não, agora pela SPM. Não, Ela eles comprou têm a lá, Série B. tem a TV deles. Tem, é SPM, bota na SPM. lá que tu O assiste. Atlético, tu nunca conseguia ver os jogos do Atlético. Eles não tinham contrato. Tinha na Globo. Tem Souvenir. um contrato. Camiseta vermelha, 14 de julho, pronto aí para dizer a verdade da condição que o 14 Inter... que não é 14, Deu. o Inter é 16, né? Como assim? Não é 16 partida invicta? É 17. 17. 17, O- 3 a mais que o 14. O Souvenir, e o Internacional está com essa boa perspectiva aí para o campeonato, Não, foi jogar com um time praticamente Não, reserva lá. eu acho que tá. O Inter está com um time maduro, né? Eu lembro assim, ó, que sempre foi assim a grande preocupação de todo torcedor e a minha também. Era Quando está muito maduro, é um perigo cair do pé. Hã? Uma fruta não cai longe do pé. Não, mas não é Ela isso. não cai longe. Eu acho que não é isso. É assim, ó, sempre o Inter tinha um histórico de ressuscitar morto e jogar mal fora. Tá? Jogava, perdia. Assim, ó, hoje ele já passa essa tranquilidade para o torcedor. Esse jogo contra o Fortaleza, que é um jogo sempre difícil jogar lá em Fortaleza. Ele tem um time bem estruturado, né? E o Inter jogou de igual para igual, embora os dois estivessem assim descaracterizados. Acho que o Inter mais ainda, daria até para dizer que é um time misto que jogou, né? Mas manteve o nível, manteve o equilíbrio e teve chance de ganhar. Assim como o Fortaleza também teve chance de ganhar com aquele gol belíssimo que foi feito, né? Mas a origem tinha um impedimento. Pikachu. Então exatamente. Não. O Pikachu? O Pikachu estava impedido, Ele mas foi quem impedido. fez foi Não, o sim, Ismael, é o craque né? deles lá. O Moisés. Moisés. Foi o que fez o golaço, né? Então, E que defesa do goleiro no primeiro lance. é jogo assim, ó. Já na quarta-feira, por exemplo, Inter e Palmeiras, antes a gente... Temia. é difícil, Palmeiras é difícil, nós conseguimos um bom resultado, tá ótimo, né? Assim, ó,
Hoje a gente já vai com a expectativa de ganhar, mas futebol. Né? Como eu acho que o Inter vai com uma expectativa de ganhar na Arena, que era muito difícil ganhar na Arena. Né? O ano passado eu diria, 0-0 está ótimo, já fechamos agora o 0-0. Né? Então eu acho que o time está equilibrado, está maduro, está sabendo o que quer, né? E traz esperança para a gente, embora eu acho que é mais fácil ganhar uma Libertadores do que ganhar um Brasileiro, em função de todas as circunstâncias, né? Mas todo torcedor colorado, acho que nesse momento está bastante esperançoso. Bom, pessoal, olhei esse jogo do Inter contra o Fortaleza e eu vou colocar um lado aí que eu achei o que aconteceu no campo em consequência dos dois times estarem altamente desgastados. Porque o Fortaleza vinha de jogar aquele jogo lá no Chile, que deu aquele monte de problema lá, um jogo que foi paralisado ali aos 23, 25 minutos ali do segundo tempo, deu aquele bafafá todo lá com a morte de dois torcedores chilenos lá. E eu venho lá daquele jogo, aí faz essas viagens longas aí, e o Fortaleza vem cansado para enfrentar o Inter. E o Inter colocou uma situação de poupar, principalmente o setor do meio de campo ali, que saíram os três, o Fernando, o Patrick e o Bruno, saíram do time. Então ali ele desmontou a consistência, onde é que concentra o futebol hoje, onde é que se desenvolve, como é que eu vou dizer, que ganha-se a partida dentro do meio de campo ali. E o Internacional foi um time lento. O Fortaleza também foi um time lento. O jogo não transmitiu aquilo que a expectativa realmente, né, esperava daquele jogo. Principalmente por se tratar de um jogo do Inter e Fortaleza, o Fortaleza sendo um time altamente difícil de ser batido um lá, respeitando o outro. E que não está tendo hoje uma campanha tão favorável. O primeiro jogo ele ganhou 2-0 do Fluminense lá, e depois tomou 3-0 lá dentro do estádio do Racing, um jogo pela Libertadores. Então, nem a própria torcida também do Fortaleza estava acreditando muito. Então, isso aí trouxe para dentro de campo essa circunstância aí de não ter um jogo rápido, como era a expectativa. E o Inter, com a modéstia do time que apresentou dentro de campo, também trouxe alguns resultados positivos ali, principalmente do jogador Ronaldo, que me agradou muito, e do ala esquerda, que substituiu o Bernabé ali, que o Bernabé nem sequer cogitou para ser entrado dentro de campo. Não é? Então, eu vejo ali um futuro ali promissor ali para o Internacional na ala esquerda, mas como a gente tem o Bernabé ali, é um jogador espetacular e que dá essa condição favorável para o ataque do Inter também nas investidas que ele faz. Então o jogo se tornou um jogo meio cansativo até às vezes de olhar. Às vezes no segundo tempo teve mais um pouco de agressividade, principalmente pelo lance anulado do Moisés, aquele golaço que ele fez espetacular ali, e o Xavier já largou na frente. A defesa que o Antônio fez ali na cabeçada que o cara deu para a bola rebotar ali foi espetacular. Deus livre. A prova está que esse goleiro vem se destacando, e eu não sei se o próprio time do Internacional, o próprio treinador, a própria comissão técnica está sentindo já, eu já estou pensando diferente, estou mudando minha ideia do Rocher não fazer mais falta no gol do Inter, porque ele está realmente sendo um destaque. Já está até sendo cogitado para venda para o futebol europeu. Ele é considerado um dos terceiro goleiro do mundo. O Anthony? O oitavo é o do Fortaleza, né? Ele entra Ricardo, em terceiro. Bom, olha aí, valorização altamente positiva. Tá mas o que o cara faz no gol, cara? Ele está numa fase muito, muito boa mesmo. Então o time do Internacional criou até no segundo tempo. Esse pênalti aí, que alguém disse que não foi pênalti, mas aquele pênalti ali é claríssimo. Foi claro. O cara praticamente bateu com a chuteira no rosto do Rogel ali, e dentro da área ali, mas não teve nem for olhar no VAR. O VAR já decidiu com a arbitragem, temos 0-0, segue o jogo. E o jogo se tornou 0-0 e o Internacional, acho que conquistou um ponto muito valioso ali. Não é que ele deixou por causa do pênalti, porque teve outro lance no Vitinho ali, que era para o Vitinho ser expulso.
É o segundo cartão amarelo. Ah, Aquele sim. não se faz. Aquele ali é uma irresponsabilidade do jogador dentro de campo, fazer um tipo de lance Estilo daqueles daquele ali. ponta direita que jogou Que contra jogou o lá, Inter. do Atlético Nacional lá. É. Então, eu não vou dizer que compensou, mas houve 2 erros. Tem que olhar o lado do Inter também, porque o Vitinho merecia ser expulso. E o pênalti ali tinha que ser dado. Mas tudo bem, o jogo foi 0-0, acho que o Inter conquistou um belo ponto ali. E essa condição que o Inter está trazendo para o campeonato brasileiro, principalmente pela imprensa nossa, do Brasil inteiro, que o Inter está sendo um dos destaques pelo futebol que ele vem apresentando. A gente não está aqui querendo elogiar demais o Internacional, mas é o que a gente observa. E isso aí eu falei aqui desde o início que o time do Inter vinha esse ano com um time pronto para jogar o Campeonato Brasileiro e as outras competições. Então está dando uma preocupação para os outros times já. Isso aí, agora o Tesses falou aí, já está preocupando. Não, Porque aquele pênalti lá, né? O Inter é sério candidato a ser 3º lugar. O Palmeiras e o Flamengo são 1º ou 2º. Esse é o Campeonato Brasileiro. Essa questão aí que tu colocou é importante, essa da lentidão do jogo, né? O Fortaleza, eu não acompanho muito. Então, eu não posso fazer uma análise mais clara, porque eu não gosto daquele time de lá, do Nordeste. Tá? Eu acho que é tudo time de verão, assim, sabe? Se ajeita e tal, mas morre logo ali. E o Inter tem por quê essa lentidão? Quem é que acelera o Inter? Lampatrick, o lateral esquerdo, aliás, Bernabé, Justiça não está na seleção. Fernando. Entende? Saída de bola. Então a aceleração do Inter sai nesses Mas três. Mas o Ronaldo, o Ronaldo jogou bem, Anico. Não, jogou bem, mas não Sim, chega, não há uma esteira dos caras. A aceleração do Mas Inter vem por aí. Foi uma grande contratação. O Ronaldo foi uma grande contratação. Isso barato. aí é uma Bom, dica, bom isso é uma centro dica médio. para os treinadores adversários. Esses 3 têm que ser marcados. Tu deu toda a dica, agora é correta, da leitura do jogo, né? Mas um acelera pela esquerda, um acelera para a saída de trás, o outro acelera do meio para frente. Não tem esses 3 modos, por isso que eu acho que o Roger errou aí. Ele pelo menos tinha que deixar um. Ele tinha que deixar. Foi meio radical, né? Foi radical, né? Os 13 e mais o Bernabé, que também é bom, embora o lateral esquerdo tenha saído muito bem, né? Deu uma amostra bem positiva, né? Mas o não bem o dele cara tá é como entrosado, daqui o cara a tá São jogando. Paulo de diferença do outro. O cara tá entrosado e na ponta dos cascos, né? Então isso aí é um alerta para os treinadores adversários. Esses 3 não podem já jogar. E aí o campo mostrou também que o Valência, no momento, o Valência tem que ser titular também, né? Mas ninguém vai jogar na frente se a bola não chega. É o que nós estávamos falando do Bright White. Ninguém vai jogar. Aí a bola não chegou pro Borré. Isso Não. eu observei. Era Não. 25 minutos, o Borré parecia que não tinha tocado na bola. Só corria. Ele entendeu? saiu sem tocar na bola. Não, é brabo. entendeu? É, Na verdade difícil. foi E a aquele gente olha assim e diz, mas o Borré não está jogando nada. Aquele O torcedor. que o Inter contratou pro lugar para jogar no lugar do Alan Patrick, como é o nome dele? Romero. O Romero? O Romero a gente já conhece, né? É jogador médio. Não faz Joga pra diferença. cá, joga para lá, joga para cá. Jogador médio, não faz Tapeia diferença. ela só, né, Sérgio? Mas não cria. Não adianta. O Souvenir. Tu não acha jogador... Esse dia eu falei agora, até foi numa mesa assim, Mas é que tu não acha um de Alan Patrick em cervejada, qualquer lugar, né? eu falei do Alan Patrick que tem que ser titular da seleção brasileira. Pá, os caras tá louco, não sei o que. O Neymar agora elogiou ele, pode ser que ele Eu acho vá. que o Internacional tem 2 jogadores que merecem há muito tempo, o Vitão e o... Eu digo, se o Alan Patrick não joga, cara, diz pra ele, se o Alan Patrick não joga, eu quero, só me diga o seguinte, quem joga então, no lugar dele ali? Quem é o jogador? Vai me dizer que é o Neymar. Neymar Não tá tem, a seleção não tem. Tem, cara, não tem. o Não tem no primeiro- Brasil um jogador. O cara que eu gosto é o Lucas, do São Paulo. Me agrada aquele jogador, sabe? Aquele jogador me agrada muito, é bom jogador. E né? tem velocidade. O E Oscar chega. me agrada muito, né? Mas vem de outro, vem lá também da Arábia. Da Arábia, né? vem sem ritmo, né? Aí vem de outro treinamento. intensidade. A intensidade é outra. Souvenir, nós temos agora para o jogo contra o Palmeiras, que é um jogo difícil mesmo, e nós temos uma volta praticamente definida já do Tabata.
que vai Grande fazer acréscimo. aquela composição ali, junto com o Alan Patrick, que o Internacional teve aquela avalanche no ano passado, junto com o Tabata. Eu acho que esse entrosamento, se ele trouxer para dentro de campo, o Internacional vai criar mais força ofensiva pela direita e bem como na armação. Porque daí ele vai tirar o Vitinho. O Vitinho não, o Carboneiro teve um estiramento. Eu acho que a entrada do Tabata, ele começou bem, ele entrou bem nos 2 jogos. Ele entrou, mesmo vindo de Tabata longa é parada. Ele é do lugar ali. Tabata é dos 11 do Ele treinador. apresenta e ele faz outra coisa. Ele devolve o Wesley na esquerda para jogar com o Bernabé. Que era uma jogada forte. Os dois se entendem muito bem. Né? Então, aí, em vez de 3, são 4 para criar. Aí reequilibra. Aí, em vez de 3, são 4 para criar. É verdade. Exatamente. Aí facilita os outros para jogar. Eu acho que é um acréscimo bom. O Carboneiro é um bom jogador. Se machucou, mas não vai fazer muita falta. Se o Tabata entrar no time, o pela Carboneiro vai entrada do bombar. Tabata, né? Pela entrada do Tabata. E o Vitinho, eu acho que é muito útil. É um bom reserva para o Inter. O Vitinho não pode ser titular. Né? Não. Tabata. Hoje, dos pontos, é o Wesley. Não, é o Wesley. Vai jogar só com o Wesley e o Valência. E o Vitinho, quando precisar botar correria para um jogo encardido, de 1-0, para te poder, numa escapada, tu fazer 2-0 para aliviar o sufoco, tu bota o Vitinho. Aí tu bota o Vitinho, que é um bom atleta, um bom jogador também, né? Um bom jogador, é voluntarioso, faz gol, né? Tem posição física. Eu acho que acho que eu tenho achando. O jogador Tabata, ele dá uma consistência para a armação do time. É esse aí que está vendido? Não está vendido, não. Quem é que está vendido? O Gabriel. O Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho. Mas esse aí está no banco. Ele está voltando, né? Está voltando. Mas eu acho que ele é reserva do Tabata. Que ele é do Carvalho? Não, acho que não. Do Daniel Carvalho, parente? Não, acho que não é. Não, de nenhum dos Carvalho. Em Sérgio Xavier, tu acha que o Tabata ali entra e vai ser É titular? titular absoluto, joga muito, joga fácil. Joga fácil E mesmo. ele e o Alan Patrick ali na armação do Inter. Tu vê o jogador quando ele desliza no campo, assim, ele não faz força para jogar, sabe? E vai e não dá para o primeiro que vê, dá para o melhor colocado. Sim, e o surpreendente que o lateral direito, o Aguirre, né? Melhorou. Assim, o preconceito, e eu fiz parte do preconceito, esse cara não pode fardar, né? Não pode passar na frente do Beira-Rio. E o cara foi se firmando, né? E aí o mérito do Mas técnico. é aquilo que eu falo para vocês. Aquilo que eu falo para vocês. Um conjunto forte melhora as individualidades técnicas. Ao contrário do Grêmio. Não, mas a gente pensava assim, o tio Aguirre não tem condições de fazer parte do elenco do Inter. E o cara foi indo aos pouquinhos. E hoje, assim, todo mundo satisfeito. Todo mundo confia nele. Eu quero ver tu dizer que... Não é o supra-sumo, não é o melhor, não é o Wesley do Flamengo. Eu quero ver tu dizer que aquele zagueiro central vai melhorar. Eu faço uma pergunta antes Pois mas aquele a idade já está judiando dele, né? Como é o nome daquele zagueiro? Roger. Eu quero ver tu dizer isso. O Vitor Gabriel já vai voltar contra o Palmeiras. Volta agora. Mas o Internacional vai com o time completo agora. Ele é o terceiro reserva. O Vitor Gabriel é o titular e o Juninho é o... E tem mais um mercado, é o segundo... E o mercado, o primeiro reserva. Está vindo o mercado. Não, estão muito bem. E aquele outro que foi comprado ano passado joga pela esquerda também. Entrou no jogo passado e quase deu uma furada e se recuperou, né? Deu um balão lá. O Sampaio? O Sampaio, Assim, então o Rogel é terceiro reserva. Mas esse tu acha que recupera? Acho que não. Eu concordo contigo. Você não sabe nem correr. Sabia? Nosso horário está chegando ao fim aí. Nós vamos para a nossa parte final do programa, sempre buscando dos companheiros da mesa aqui os resultados, as perspectivas de resultados para os jogos. O Grêmio vai enfrentar o Mirassol, o Internacional vai enfrentar o Palmeiras. Vamos começar pelo Testes aqui, Mirassol e Grêmio. 2-1 para o Grêmio. O Grêmio sempre toma gol, então vai ganhar 2-1. Tá, e o Inter e Palmeiras? 1-1. Sabia? Daí o Grêmio passa na frente do Inter na tabela.
Essa é a minha esperança. E De uma Páscoa feliz. já está pensando na Páscoa. 2-1 Mirassol e 1-1 o Grêmio, o Palmeiras. Eu concordo com o Tess. O Grêmio já é freguês do Mirassol, né? O ano passado foi desclassificado da Copa do Brasil pelo Mirassol. E eu vi o Mirassol, achei que era um forte candidato a cair. Ainda acho que continua sendo um forte candidato, mas me surpreendeu o jogo que ele fez. Né? Contra o Bahia? Contra o Bahia. Um jogo bem jogado. Eu acho que ele ganha do Grêmio. E acho que ganha de 2-0. Por aí. Acho que ganha de 2-0 do Grêmio. O Grêmio não faz gol. Né? E o Inter E sempre leva gol. O Inter deve ir com os 11 titulares com o Palmeiras, né? Deve poupar contra o Grêmio. E o Inter ganha de 1-0 do Palmeiras. Gol de pênalti ainda. Sabia, tira toda a expectativa do texto para o Grêmio. Mas se poupar contra o Grêmio é uma boa. Não tem como. Pelo menos é mais chance pro Grêmio. É muito ruim o time do Grêmio, tá louco. Pessoal, esse jogo do Palmeiras e Internacional sempre é esperado esse jogo. Para o torcedor, principalmente pela inflamação que a torcida do Inter está tendo, pelo futebol que o Inter está jogando, vai ser um grande jogo. Mas o time do Palmeiras é muito perigoso. Mas o árbitro. É muito perigoso. E a gente sempre tem, a gente como torcedor... Vou fazer uma pergunta para o Tessa na última. Aqui. Tá. A gente, como torcedor, quer ver superando esses adversários mais difíceis aí. E esse jogo aí traz assim um temor, esse jogo não tem aquela expectativa de dizer assim, bom, o Inter vai entrar e depois vai ganhar. Então é um jogo difícil de prognóstico. Mas eu como colorado, vou dizer que o Inter ganha de 1-0. Para mim já está espetacular. E o resultado do Grêmio com o Mirassol, eu acho que é um jogo difícil lá, vai dar 1-1 lá. Tá. É um empate. Tá bonzinho com o Grêmio. Assim, deixa eu só te falar aqui, ó. Quem é que comanda os ingressos da Arena? Arena? Não é do Grêmio, né? Não, ela que cobra o valor. Tá, então escuta que eu vou te dizer o que vai acontecer ali por quinta-feira. Sabe? Quinta-feira. Rapidinho, sabia? Eles vão liberar ingressos, muitos ingressos para o Inter. Porque estão tendo prejuízo. Sim, não, o Grêmio não vai. O Grêmio estão tendo prejuízo. A não ser que ganhe do Mirassol, aí pode ser que vá claro, aí tudo bem. Mas é uma coisa meio possível. Vai ter mais torcida do Inter do que do Grêmio se o Grêmio perder. Exatamente, liberar umas 15 mil pessoas para o Inter. Tem a carga certa. Sabe? Liberar umas 15 a 20 mil pessoas para o Grêmio. Que bom. Pro Inter. Souvenir, que bom que a ideia do Xavier se concretize. Claro, perde lá a arena e vai dizer assim, não, olha aqui, ó, vocês vão tomar banho. Eu tô aqui, ó. Então é o seguinte, libera. Tá, Xavier, vamos deixar para quinta-feira que o nosso horário chegou, o Ademir está nos cobrando, obrigado pela presença de vocês e até quinta-feira nós vamos ter que antecipar 2 horas, né? 2 horas da tarde. E já estão convocados. É de tarde às 2? Às 2 horas. 2 horas. Vamos gravar às 2? Um abraço. 2 horas da tarde, para mim é melhor. Abraço a todo o nosso telespectador que acompanhou o nosso programa e até na quinta-feira. E a próxima. ovelha, não vamos comer. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas.